Se você é fã do icônico PS1, sabe que esse console é uma máquina de nostalgia e de surpresa, porque se você já acompanha aqui o canal, sabe muito bem que o PS1 tem uma biblioteca tão absurda que muitos jogos simplesmente sumiram no tempo e vários outros nem os fãs mais insanos desse console conhecem. E esse vídeo aqui, meu amigo e minha amiga, tá recheado de jogos que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que merecem pelo menos uma chance para você conhecer. Então vem comigo que tá começando mais um vídeo da série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS1. Eu espero demais que você curta esse conteúdo, mas sem mais enrolação, bora começar! E vamos começar falando de um jogo de ação bem diferenciado, é o Tiny Tank Up Your Arsenal. Amigão, ele é um exclusivo do PS1 e apesar de ter uma ideia super original, acabou ficando esquecido no meio de tantos lançamentos da época. E aqui, a história gira em torno de Tiny, um tanque de guerra que fala e tem a missão de salvar a humanidade após uma revolta das máquinas. Sim, é bem naquele estilo de Exterminador do Futuro, mas com um toque mais de comédia sarcástica, tá ligado? E o nosso querido tanque de guerra, que é bem pequeno, ele tem um arsenal absurdo de armas e habilidades, e o jogo joga a gente em fases com muitos inimigos, explosões e desafios bem variados. A jogabilidade no geral é bem divertida, com controle simples, câmera livre e uma vibe de ação frenética que é massa demais. A gente pode até alternar as armas, soltar robôs menores para te ajudar e até hackear sistemas. É um jogo aparentemente simples, mas tem bons sistemas e mecânicas no gameplay. É um joguinho que tem identidade, tem alma e é justamente por isso que vale a pena jogar. Vamos falar de uma joia do PS1 que talvez você não conheça ou talvez esqueceu com o tempo. Tô falando do Galerians, um jogo de terror de sobrevivência com uma pegada bem diferente do que a gente estava acostumado na época. Aqui não tem nada de armas convencionais ou zumbis. Aqui o nosso protagonista Ryan tem poderes psíquicos e luta contra mutantes usando a força da mente. O negócio é interessante e o melhor de tudo, ele conta com versão traduzida em PTBR. Mas antes da gente continuar conhecendo essa joia do PS1, quem recomendou ele foi o Luciano do canal Conectando Games, o Gustavo Mota, o José Júnior, o Léo, o Fernandes, o LGZ, o Felipe França e o Jeca Tatu. Valeu demais, galera. Bom, Galerians te joga numa trama bem pesada, cheia de mistérios e toques de ficção científica. Ryan acorda em um hospital sem memória, descobre que é parte de uma experiência bizarra e daí precisa fugir enquanto enfrenta inimigos com habilidades como fogo, eletricidade e até telecinese. A jogabilidade, de modo geral, segue o padrão do gênero, misturando exploração, puzzles, backtracking e vários combates, mas a jogabilidade também é única, já que ao invés de usar munições, aqui a gente gerencia drogas que ativam nossos poderes psíquicos para os combates. E aqui tem um sistema bem interessante. Cada vez que ele ativa habilidades, nossa barra mental vai enchendo. Quando essa barrinha chega ao limite, Ryan entra em overload, que é basicamente ele perdeu o controle total, e é total mesmo, porque nesse estado a gente não pode usar mais poderes, fica totalmente vulnerável e pode até morrer se não for tratado com o item correto. Irmão, esse sistema adiciona uma camada de estratégia ao gameplay que é muito da hora, porque a gente precisa pensar bem antes de usar os poderes, equilibrando ataque e sobrevivência o tempo todo. Galerians é o tipo de jogo que te deixa curioso do começo ao fim, e é por isso que vale tanto a pena jogar se você ainda não conhece. É estranho, é desafiador, é ousado e passa longe daquele óbvio que a gente estava acostumado. Muita gente já conhece ele, por isso que eu falo que ele é um jogo esquecido e não desconhecido, mas tenho certeza que muitas outras nunca ouviram falar dele. Então fica aí a recomendação. Agora, se você curte carros e tuning raiz, então Option Tuning Car Battle pode te agradar. Ele foi lançado apenas no Japão e foi baseado na famosa revista automobilística japonesa chamada Option Magazine, que é especializada em carros tunados, corridas de rua e cultura automotiva japonesa. Mas quem recomendou ele pra gente foi o Gabriel Freitas. Obrigado por participar, meu irmão. Beleza, Option traz uma jogabilidade arcade com um toque de simulação, o que exige da gente domínio das curvas e do comportamento do carro. O jogo segue basicamente
basicamente como os vários outros jogos de carro. A gente começa com modelos básicos e conforme vai vencendo corridas, vai ganhando dinheiro para investir em upgrades visuais e também de performance. Tem suspensão, motor, aerofólio, pintura, cara, aqui tudo é personalizável. Infelizmente esse jogo é subestimado demais, porque nunca chegou oficialmente no ocidente, mas se você curte esse lado mais underground dos games de corrida, não é um Gran Turismo da vida, mas ele entrega uma experiência que vale a pena conferir. Vamos falar de jogo radical, Tree Extreme, que é o terceiro jogo da série Extreme Games, que tentou capturar o espírito radical dos anos 90. E quem recomendou ele foi o Bruno Simões, valeu pela participação. Tree Extreme é um jogo bem direto, a gente escolhe entre andar de skate, patins ou BMX, e encara pistas malucas, cheias de obstáculos, rampas, atalhos e até rotas alternativas. Esse é um jogo de corrida com foco total em manobras e isso dá ele uma vibe bem diferente. E o legal é que cada tipo de veículo tem sua própria física, seus próprios atalhos e até a forma de pegar velocidade e fazer curvas muda. Aqui a gente pode escolher entre vários personagens e também vai desbloqueando outros à medida que avança, sem esquecer que também pode desbloquear melhorias para o skate, BMX e os patins. E assim, apesar de não ter gráficos incríveis mesmo para a época, o charme tá no caos das corridas e naquele estilo radical sem compromisso que ele traz. É aquele tipo de jogo que não tenta ser super realista, mas que consegue divertir bastante. Outro jogo exclusivo do Japão é o Lucifer Ring, que é um beat up 3D com uma pegada diferente, com um visual bem anime e uma vibe medieval. E quem desenterrou esse jogo aqui foi o meu parceiro Thomas do canal Intergaláctico e o Vinícius Master, muito obrigado por participar. Aqui a gente tá no comando de um guerreiro chamado Nash, que precisa sair descendo sarrafo em demônios, monstros e todo tipo de criatura bizarra, enquanto tenta impedir que o vilão use os anéis demoníacos, os tais Lucifer Rings, para abrir portões e destruir tudo. Basicamente a premissa do game é essa. No gameplay, o combate aqui é bem direto, com espadadas, combos simples e uns poderes mágicos que a gente pode ganhar e usar conforme avança. E ele tem aquele jeitão de jogo arcade japonês, tá ligado? É curto, direto ao ponto, mas com chefes desafiadores e um ritmo acelerado, que quem curte jogos desse gênero, acredito que vai gostar da experiência que ele entrega. É muito louco pensar que um jogo com tanta identidade ficou só no Japão. Quer dizer, né? Tem tantos jogos bons e incríveis que ficaram só lá, e isso é muito difícil de acreditar, sem dúvidas faria muito sucesso. Mas enfim, Lucifer Ring é um ótimo beat up com um toque diferenciado. Se você curte pancadaria, meu amigo, tenho certeza que você vai curtir esse game. Guardians Crusade é aquele RPG do PS1 que parece simples demais à primeira vista, mas que esconde um mundo gigantesco, cheio de segredos e com um coração enorme. Ouvi dizer que esse jogo, pouco lembrado e até desconhecido por muitos, é um dos melhores RPGs para quem não tem tanta familiaridade com o gênero. E quem já jogou e quiser deixar sua experiência com ele aí nos comentários para ajudar quem ainda não jogou, cara, fica à vontade que isso vai ajudar demais. Mas enfim, quem recomendou ele pra gente foi o Volvi. Foi mal demais se eu pronunciei teu nome errado, mas tamo junto. Beleza, em Guardians Crusade, você joga com Knight, um jovem guerreiro que embarca numa jornada para proteger uma criatura mágica chamada Baby, que é meio que um mascote barra companheiro. Mas enfim, bora falar do gameplay, que aqui ele mistura combate por turnos com exploração e mundo aberto. O sistema de combate pode até parecer simples quando você começa a jogar, mas ele tem uns detalhes bem interessantes que fazem tudo fluir muito bem. Fora isso, tem um sistema de Living Toys, que funciona basicamente como pequenos aliados mágicos que você vai colecionando ao longo do jogo. Ele tem funções bem variadas, tem uns que curam, outros que atacam, outros que servem só para defender ou distrair o inimigo. E o mais legal é que cada um deles tem uma personalidade diferente. Então sim, o combate é simples no jeito de jogar, mas tem camadas que deixam tudo mais divertido e estratégico com o tempo. Resumindo, é um RPG mais família, mas com muita alma e muita personalidade. Bora continuar nossa lista com o game Emerzone, The Explorer's Legacy, que é uma aventura gráfica em primeira pessoa, bem naquele estilo point and click, onde a gente explora, coleta itens, resolve enigmas e vai descobrindo a história conforme avança. E quem lembrou desse jogo esquecido, ou talvez desconhecido, foi o nosso querido Jackson Ribeiro. Valeu, meu irmão! A trama aqui gira em torno de um repórter que recebe a missão de um velho explorador à beira da morte, e basicamente ele precisa viajar até a misteriosa
misteriosa terra de Emerzone e devolver um ovo branco de uma espécie lendária de pássaros, que são chamados de pássaros brancos, que ele roubou esse ovo décadas atrás. Daí a gente parte nessa jornada, e a ambientação é absurdamente rica, cheia de detalhes de uma cultura fictícia que mistura elementos indígenas, tecnologia retrô e natureza exótica, e a parte gráfica é muito bem feita para o PS1. Por ser um point and click, ele foca mais na atmosfera e imersão total com uma jogabilidade lenta, o que pode afastar quem curte jogos de ritmo frenético, como é o meu caso, né? Recentemente ele recebeu um remake, que pelo que eu vi tá belíssimo e segue a mesma ideia sendo um point and click. Mas no geral, para aqueles que curtem explorar mundos, curtem uma história profunda e gostam de jogos point and click, esse jogo é uma joia escondida no PS1 que pode te agradar demais. Agora se liga nesse aqui, Eternal Wilds, que talvez não seja tão desconhecido assim, mas você pode ter deixado passar ou pode ter esquecido com o tempo, então bora relembrar dele agora. E esse foi uma recomendação do Lord Ken, tamo junto. Eternal Wilds é um RPG tático com mecânicas de capturar e evoluir marionetes mágicas, chamados de Mapman, e o jogo segue bem no estilo de Pokémon, mas em grade tática. E a história te coloca no controle de Luck, um garoto dos Eternal Wilds, descendentes de mestres que controlavam essas marionetes com joias mágicas, e o objetivo é estocar essas marionetes e enfrentar quem quer libertar a temida deusa da destruição. Na jogabilidade de Eternal Wilds, ele segue aquele estilo clássico de RPG tático por turnos, onde os personagens se movem em grades. Só que aqui vai um detalhe, o jogo não tem aquela profundidade estratégica de outros do gênero, tipo um Final Fantasy Tactics, e isso faz com que ele seja ideal para quem está começando nesse gênero, mas ao mesmo tempo, os jogadores mais experientes podem achar ele simples até demais. E um dos sistemas mais interessantes do jogo são os Mapmons, que são basicamente criaturas mágicas que você pode invocar e usar nas batalhas. Elas nascem da combinação de itens que você coleta ao longo do jogo, e cada Mapmon pode subir de nível, aprender magias e evoluir. Então mesmo com uma jogabilidade mais simples, esse sistema de criação e evolução é o que acaba prendendo o jogador por mais tempo. É tipo um sistema de colecionáveis táticos. No geral, acredito que Eternal Wilds é um achado interessante se você curte RPG tático simples e principalmente o lance de criar bichinhos e evoluir sem quebrar tanto a cabeça. Mas se você busca profundidade tática e batalhas desafiadoras, aí meu amigo, talvez ele não vá prender tanto a sua atenção. Tá aí, um jogo que quase ninguém fala, mas que entrega uma experiência muito legal para quem curte ação e direção. Vamos falar do The Italian Job, que é um jogo da Rockstar e ele é baseado no filme britânico clássico lá de 1969, conhecido aqui no Brasil como Golpe à Italiana. E antes de continuar, quem relembrou dele foi o Silvonei e o Giovanni Diniz, tamo junto. The Italian Job é um jogo que mistura corridas com missões estilo assalto cinematográfico. A gente controla vários veículos, principalmente os icônicos Mini Coopers, em missões que vão desde perseguições policiais, entregas cronometradas, fugas intensas e até planos de roubo bem elaborados. Os gráficos são honestos pro final da geração do PS1, mas o destaque aqui vai pra vibe do game. Trilha sonora estilo anos 60, menus com pegada retrô, cidade antiga. Meu amigo, ele me lembrou muito os clássicos jogos Drive do PS1 e até a ideia geral do game, já que as missões são voltadas para dirigir. Mas de modo geral, é um jogo legal e tenho certeza que passou batido por muita gente. Se for o seu caso, recomendo conhecer, porque pode ser que você curta a experiência que ele traz. Bora falar agora de um jogo de luta bem fofinho, mas com muita porradaria. É o Pocket Fighter, que traz personagens de Street Fighter e Darkstalkers de uma forma bem cômica. Aqui, Ryu, Ken, Chun-Li, Morrigan, Felícia e vários outros personagens clássicos aparecem em estilo com cabeção, carinha fofinha e ataques exagerados cheios de efeitos. Mas não se engane não, tá meu irmão? Mesmo com visual infantil, o jogo tem uma jogabilidade bem sólida. Sim, mas antes, quem recomendou esse clássico de luta foi o Daniel. Obrigado por participar, meu irmão. Pocket Fighters é um jogo de luta 2D com comandos bem acessíveis. É ideal para quem tá começando no gênero, mas claro, também tem profundidade para quem quiser dominar os combos e aqueles especiais. Mas esse jogo é perfeito para quem quer diversão simples, sem se preocupar com aquela gameplay competitiva. É leve, viciante e super carismático. Infelizmente ficou meio esquecido entre os gigantes dos jogos de luta, mas é um jogo que eu acredito que mereça demais ser redescoberto.
Vamos falar de outro RPG, agora com Thousand Arms, que é um RPG com um toque romântico. É meio aleatório, mas logo logo você vai entender. Antes de continuar, eu quero agradecer a Wanda e ao Gameplay 365 por recomendar esse jogo pra gente, tamo junto. Bom, em Thousand Arms, a história gira em torno de Menstrauth, um jovem forjador de espadas que também é um baita mulherengo, e ele viaja pelo mundo para impedir uma organização maligna de despertar uma arma ancestral. Mas no caminho ele precisa conquistar várias garotas, literalmente, e tudo isso para conseguir forjar as armas mais poderosas do game. Não sei, mas me parece que o poder vem de coisas que eu não posso falar por aqui, mas enfim. E o gameplay de Thousand Arms é onde o jogo realmente mostra o quanto ele é diferentão. Ele mistura um RPG clássico por turnos com um sistema de encontros, e essa combinação, meu amigo, muda tudo, porque você pode convidar garotas para sair, conversar com elas, responder perguntas e até dar presentes. E outra coisa, o sucesso desses encontros influencia diretamente na força das suas armas, porque são essas garotas que encantam os equipamentos para liberar poderes novos. Além disso, a gente pode explorar cidades, fazer upgrades nas armas, resolver quests secundárias e conversar com muita gente pelo caminho. Não só conversar, né? Então esse é um RPG com um toque bem diferente, leve, criativo, divertido e que traz uma mistura de gêneros que quase ninguém ousava fazer na época. E se você quer conhecer um RPG diferentão no PS1, então conheça o Thousand Arms. Cara, se você curte jogo de ação tática, tipo uma mistura de Siphon Filter com Resident Evil, o game Deep Freeze vai te surpreender. Esse jogo é um daqueles exclusivos que infelizmente nunca chegou oficialmente no ocidente, o que já explica por que ele ficou tão escondido no PS1. E quem desenterrou essa pérola foi o Jonathan Alcenio e o The Evermello, valeu demais. E aqui no game a gente controla um esquadrão de elite especializado em missões contra terrorismo internacional. E a nossa missão principal envolve invadir prédios, resgatar reféns e eliminar ameaças terroristas. Tudo isso num clima tenso e com muito estilo cinematográfico para a época. A jogabilidade aqui é em terceira pessoa, com aquele visual clássico do PS1, com ambientes pré-renderizados e personagens em 3D. Mas o que chama a atenção mesmo é o sistema de movimentação e tiroteio, que era bem avançado para a época, com cobertura, troca de personagens em tempo real e missões com objetivos específicos. Deep Freeze é um game cheio de potencial que ficou perdido por não ter sido lançado fora do Japão. Por causa disso, a legenda está em japonês, porém, o áudio, a dublagem dos personagens estão em inglês. Então se você consegue acompanhar e entender só ouvindo a dublagem, já dá para apreciar esse jogo totalmente desconhecido do PS1. Vamos seguindo com outro jogo que também ficou preso lá no Japão. E se você cresceu assistindo Medabots na TV Globinho, deixa eu te falar que ele teve um jogo pro PS1. Só que como eu falei, ele ficou preso lá no Japão e quase ninguém ouviu falar dele. Mas quem pediu para eu trazer esse jogo foi o Vinícius. Obrigado pela participação. Mais uma vez eu sendo redundante aqui, como eu disse, ele foi lançado apenas no Japão. Porém, a parte boa é que ele tem uma versão em inglês, traduzida por fãs. Então se você assistiu ao anime e não conhecia esse jogo, já dá pra jogar com uma traduçãozinha em inglês ali, né? Mas beleza, bora falar do game. E aqui temos basicamente um RPG de turnos com muita customização de robôs. A gente entra na pele de um garoto que participa das batalhas de Medabots, que são aqueles robozinhos cheios de peças que você pode trocar, montar, desmontar e fazer do seu jeito. E aqui é onde esse jogo brilha. O sistema de batalha permite que você use partes diferentes no seu Medabot, cada uma com habilidades diferentes. Tem que pensar no braço que atira, nas pernas que correm, na cabeça que ativa poderes e ainda pensar nas fraquezas do oponente. E meu amigo, isso deixa o gameplay muito estratégico. Infelizmente, como nunca saiu do Japão, muita gente nunca ouviu falar desse game. Mas como eu disse, tem versão em inglês, tá? Então se você curte RPG tático ou se é fã de Medabots, não esquece de anotar o nome desse jogo para depois dar uma testada e ver se você curte. Esse jogo aqui divide opiniões, mas uma coisa é certa, Spawn The Eternal é o tipo de jogo que, se tivesse sido melhor aproveitado, poderia ter virado um clássico cult. Ele foi recomendado pelo grande Thiago Zod e o Victor Felipe, obrigado demais por participarem. Spawn foi lançado exclusivamente para o PS1 e é baseado no anti-herói dos quadrinhos Spawn, que estava em um sucesso absurdo na época do seu lançamento. E a história acompanha o Walt Simmons, um agente da CIA que depois de ser traído e assassinado,
passado, volta do inferno como Spawn para se vingar e enfrentar criaturas demoníacas. A ideia era trazer um jogo sombrio, com combates intensos e atmosfera pesada, como tem que ser para esse universo desse personagem. E até que o visual tenta entregar isso. O Spawn é bem modelado para a época, porém, meu amigo, e aqui eu já vou entrar numa opinião pessoal, tá? A jogabilidade junto com a câmera é muito travada e isso atrapalha na movimentação do personagem. Os cenários são muito estranhos, parece que só focaram mesmo no modelo do Spawn e só. A sorte que nos combates ele troca para perspectiva de jogo de luta 2D, aí dá pra gente lutar tranquilo. Mas se não fosse por esses problemas, cara, esse jogo seria top demais. Mesmo assim, mesmo com esses problemas e algumas falhas, eu recomendo você testar. Não é porque eu achei os controles problemáticos que você também vai achar, então eu recomendo você jogar e tirar suas próprias conclusões. Vamos falar agora de um game que tenta colocar a gente no meio da guerra de um jeito mais realista, Spec Ops: Covert Assault. Pra quem não conhece, esse aqui é parte de uma franquia que começou lá no PC e chegou no PS1 trazendo aquele estilo tático militar que mistura ação com estratégia. Mas quem desenterrou esse jogo foi o David Edson, tamo junto meu bom. Aqui a gente controla uma dupla de soldados das forças especiais em missões pelo mundo. Tem florestas, bases inimigas, cidades em ruínas, o clima é totalmente de guerra moderna. A jogabilidade é em terceira pessoa e diferente dos shooters arcade, aqui a gente precisa pensar antes de agir, pegar cobertura, analisar o local para não dar de cara com vários inimigos e morrer. E o legal é que a gente tanto pode trocar de personagem como também tem um sistema de comandos em equipe. São comandos simples, mas que eram bem ousados pro PS1, mesmo com as limitações da época. Sim, e quase que eu esqueci de falar, mas ele tem modo cooperativo, tá? Covert Assault não é nenhum super jogão de tiro no PS1, mas é um jogo que vale a pena revisitar ou conhecer, pelo menos para testar. Principalmente se você curtir ação mais pé no chão e com essa pegada de estratégia. Meu amigo, te convido a conhecer nossa playlist de jogos desconhecidos e esquecidos do PS1 que eu tô deixando aí na tela. Mas calma aí, cara, não clica agora não. Já conferiu se deixou o seu like e se inscreveu aqui no canal? Não esquece disso que isso é muito importante. Mas se já conferiu e tiver tudo certo, clica nessa playlist que eu tô te esperando lá.